Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha o Opinião desta sexta-feira, 2 de agosto de 2024, com a participação do advogado Roberto Mohamed como comentarista, do economista André Roncalha. E a gente vai começar falando sobre a eleição nos Estados Unidos. Tem outras eleições interessantes se desenvolvendo, mas a dos Estados Unidos teve movimentações muito surpreendentes nas últimas semanas e justifica aquela frase, a gente tem falado aqui no Opinião, Mohamed, do Magalhães Pinto, né? A política se olha no momento, é como a nuvem, está de um jeito, virou, olhou de novo, já está do outro, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É verdade. Mas o mais impressionante é que faz uma semana e pouco que a Kamala se tornou a candidata, e a gente nota o quanto ela mexeu no coreto. E eu acho isso o mais importante. Lógico, a tropa do Trump vai fazer o diabo para... eles vão basicamente focar, porque agora não pode mais fazer discurso da idade, né? Porque antes eles insistiam na idade do Biden, e o curioso é que o Trump é 1 ano mais velho do que o Biden quando foi lançado candidato pelo Partido Democrata. Então não dá mais para falar de idade. Eleição, né? Vamos começar a ficar escondido disso aí. Não vamos falar mais de idade, porque senão a Kamala Harris vai falar isso. Durante muito tempo aqui no programa, eu falei que a Kamala Harris era uma pessoa complicada. Principalmente porque falava demais. Ela não chega a ser uma Dilma, mas ela é uma pessoa, às vezes, destemperada. Mas não se pode negar uma coisa, a mulher tem coragem, Paulo, e muita coragem. Eu falei aqui, foi um exagero dela, a postura, por exemplo, junto com a Nancy Pelosi, naquela crise de Taiwan. Eu acho que elas puxaram o elástico demais, enquanto o Biden estava segurando. Mas a Kamala é uma mulher de coragem. Na semana passada ela fez um discurso falando de aborto, em que na eleição brasileira o Lula não teve coragem de tomar posição para não desagradar os evangélicos e tal. E a Kamala foi lá e tocou na ferida. Ela vai transformar em lei, vai mandar o projeto para o Congresso justamente para contra-atacar a decisão da Suprema Corte. Ela foi direto na ferida das armas, que a gente sabe que tem um lobby que não é convicção, não. Porque toda aquela história americana de eu posso me defender é quando tinha os índios, e você estava conquistando o Oeste. É ali que nasce a primeira emenda. Na conquista do Oeste. Já era hora de revogar, né? Porque não tem mais índio nos Estados Unidos. Mataram todos, e o que sobrou colocaram em algumas reservas, que é só no meio do deserto. Então, vamos devagar com a dor. Mas ela tem coragem, e teve a coragem, de colocar isso no discurso. O problema é que ela se baseia, e aí é o grande problema, a força dela vem de uma geração de eleitores que não está acostumada a votar. Então, será que ela vai conseguir o que a Hillary conseguiu de fazer as pessoas irem votar? Porque, pasmem, nos Estados Unidos sequer é feriado o dia da eleição. Não é essa festa que é no Brasil, que é no domingo, e que você nem pode beber um dia antes. Não, lá não tem isso, não. É dia de semana, não é feriado. Bom, essas eleições norte-americanas vão ser emoção pura. Acho que vai ser quase seriado, né, de streaming comparativamente em termos de emoção. Por quê? A gente não pode esquecer que o efeito Kamala Harris vem já na esteira da indicação do candidato a vice-presidente do Donald Trump, que é o J.D. Vance, que é um político norte-americano que tem todas as credenciais trumpistas, mas que tem um histórico de rejeitar o Trump e agora se tornar talvez o mais fiel seguidor e promotor do trumpismo lá nos Estados Unidos. O Trump chegou até a tirar sarro dele, dizendo que ele era quase um súdito ali dele, para não usar a expressão que o Trump usou de baixo calão na ocasião. Então, a indicação do J.D. Vance busca angariar apoio em torno de um eleitorado mais conservador, é um homem que
promove todos os valores que aqui a gente conhece como cidadão de bem, né? Da questão religiosa, da família e tal. Só que a Kamala Harris literalmente jogou água nesse chope. Porque quando ela entra, ela muda o noticiário, ela muda a questão central que está sendo debatida, tira o holofote de cima do Trump, e a gente sabe que o Trump gosta de holofote, ele precisa do holofote, e ao fazer isso, o Biden deu, no meu entendimento, né, o maior golpe em cima da campanha do Trump, que foi esvaziar o efeito da bala que atingiu, né, a orelha do ex-presidente Trump. Qual que é o efeito, rigorosamente falando, sobre essas eleições da indicação? Ainda não está oficial, né, tal, mas dessa possível participação da Kamala Harris. Primeiro, o Trump vai perder a chance, na verdade, de conquistar o eleitorado feminino. A presença da Kamala Harris muda totalmente o eixo do debate do ponto de vista de gênero e muda o eixo do debate do ponto de vista racial. Não tanto com relação, né, à atuação dela como procuradora, em que houve um acirramento, um agravamento do encarceramento de pessoas negras nos Estados Unidos. Ela é dura nesse sentido, e eu acho que nisso não sei se tem grande diferença com relação ao Donald Trump do ponto de vista do discurso. Mas, e esse é um ponto-chave na simbologia das eleições norte-americanas, ela é uma mulher não branca, e a mulher esposa do J.D. Vance também é uma mulher não branca, e isso tende a pegar muito mal no eleitorado conservador, que está promovendo essa ideia, né, da defesa das pessoas brancas nos Estados Unidos, que em tese, na visão deles, seriam perseguidas ali nos Estados Unidos. Então, a figura da Kamala Harris é uma figura simbolicamente muito poderosa, ela é uma mulher firme, ela é uma mulher de língua ferina. Então, os debates com Donald Trump vão ser espetaculares, e a gente vai ver um Trump diferente do que a gente viu em outras eleições, porque a Kamala Harris é muito ligeira e ela é muito boa de debate. A gente já viu assim o primeiro discurso dela já fazendo uma enumeração, uma listagem de todos os malfeitos do Trump do ponto de vista da justiça, no que diz respeito a assédio sexual, relação com a atriz de pornografia, né, a Stormy Daniels, e ela já foi lá e fez já uma listagem. Comigo não tem vez, ela disse de maneira muito clara. Então eu acho que tende a ser um jogo disputadíssimo, mas a gente também não pode ter qualquer ilusão que vai mudar de maneira profunda o que foi o governo Biden até aqui. Eu acho que não, acho que ela vem tocar essa agenda, e o Trump levaria, se eleito, a um agravamento do que a gente está vendo, o processo de fragmentação geopolítica mundial, no sentido de aumentar as tarifas de comércio, no sentido de maior protecionismo, e no meu entendimento, uma vitória do Trump é muito pior para o Brasil, porque tende a agravar a situação comercial brasileira, particularmente no que diz respeito ao protecionismo americano sobre produtos que vêm da América Latina. A Kamala Harris já nesse sentido, né, aponta para um caminho mais suave de continuidade com relação ao que o Biden tem feito até aqui. E nesse sentido, eu acho que é uma boa notícia se ela for vitoriosa para o cidadão americano médio e para os imigrantes. Porque apesar de ela ser dura com a questão da imigração, eu acho que ela tende a seguir o caminho que o Biden vem adotando, que não é flexibilizar demais. Eu acho que o discurso do Trump, como se o Biden tivesse simplesmente aberto, né, as fronteiras americanas, é uma mentira. O que o Biden fez foi tentar humanizar um pouquinho esse processo, um pouquinho, tá, gente? Não é muito, não. Mas humanizar, tirar um pouco aqueles requintes de crueldade que tinha de separar crianças dos pais e tal, mas acho que o processo imigratório continua razoavelmente duro no sentido, né, de impedir que os imigrantes avancem rumo aos Estados Unidos e tentar ali conquistar algum bem-estar material. Então acho que esse é um pouco o cenário como eu vejo. Agora, no campo da comunicação, Mohamed, é interessante, porque a sensação que passa nessas primeiras semanas é de que a campanha do Trump está grogue. Ele tomou um soco forte e ficou tonto, porque ele não pode mais, como você disse, falar da idade do oponente. A Kamala é quase 20 anos mais nova que ele e cheia de energia. E também ele não pode atacar como ele atacava o Biden por causa dos negócios do filho do Biden
na Ucrânia, né? Porque ele sim tem o passivo dele e agora é uma promotora de justiça que está enfrentando e está adotando esse discurso. Eu sei lidar com malfeitor, eu sei lidar com bandido que assedia a mulher, predador sexual, que faz trapaça nos negócios. Eu sou promotor, eu sei lidar com isso. Mas vamos só analisar uma coisa. A gente consegue comparar a diferença quando a gente olha a relação com o Brasil. O governo Bolsonaro pegou 2 anos de Trump, 2 anos de Biden. Mudou alguma coisa? Nada. Na relação Brasil-Estados Unidos, o Brasil começou a vender mais para os Estados Unidos. O Brasil encontrou facilidade de financiamento nos Estados Unidos? Nenhuma. Não mudou nada. Mudou só aquela coisa ridícula de ficar usando o boné do Trump, de ser ídolo, de ficar repetindo as bobagens que ele falava, mas de efeito real... Como não mudou a relação Brasil-Argentina, apesar de toda... Exato, a gente vai falar depois disso. Mas por quê? Se a gente olhar bem, Trump e Biden são os típicos cristãos brancos americanos. Não importa se republicano ou democrata, é aquilo que a gente vem falando aqui. O democrata é um cara de direita um pouquinho menos reacionário. Mas são iguais. Nos Estados Unidos não há espaço para comunista, não há espaço para socialista, não há espaço para esquerdista. Quando teve, que foi o Bernie Sanders, né? Que nem era, né, comunista nem nada, mas era mais a esquerda, foi fortemente, né, bloqueado pelo próprio Partido Democrata. Então, vamos deixar claro que o que é mais interessante, a Kamala, ela sabe o que é ser latina, porque ela teve uma carreira brilhante, mas ela sabe o que era ser uma criança de origem latina numa escola pública americana. Existem algumas coisas que as pessoas cobram, mas vão ver durante essa trajetória da campanha que a Kamala Harris consegue falar a língua dessas pessoas. Talvez mude de fato a relação com a América Latina. O pai dela era jamaicano. Há quanto tempo nos Estados Unidos, tirando o Obama, há quanto tempo só tem cristão branco na presidência americana? Filhos, pessoas arianas. Então, é preciso entender que vai ser a primeira vez que as minorias podem se sentir compelidas a ir votar, mesmo entendendo que ela não é a melhor representante deles. Mas não tem outro. Aí entra aquela história. Não tem tu, vai tu mesmo. Porque eu não tenho ninguém para me representar, ela pelo menos está quase chegando na minha representação, na minha identificação. Agora, com o Trump eu não me identifico. E é isso que as pessoas dessas minorias nos Estados Unidos, que somadas dão maioria, vão conseguir chegar em algum ponto. Eu acho que ela botou fogo no parquinho, sim. Depois do intervalo, Milei. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, 2 de agosto, André Roncalli e Roberto Mohamed estão analisando as notícias com você. A situação argentina, Roncalli, é interessante da gente analisar, porque está sendo todo aquele receituário conservador está sendo aplicado rigorosamente na Argentina, né? Vamos dizer que mais ou menos, né? E eu vou explicar por quê. O discurso é esse: estamos fazendo uma guinada ortodoxa, convencional na Argentina, como Milton Friedman ficaria ali regozijando no seu túmulo, mas não é bem desse jeito. O que o Milei está fazendo é um ajuste fiscal draconiano, e essa é a receita tipicamente ortodoxa, que é você, né, cortar gasto, o máximo que der, tirar o Estado do jogo. Esse é um neoliberalismo, né, bem definido, bem demarcado. Só que tem vários elementos na Argentina que não tem nada de ortodoxia. Um deles é o controle cambial, controle de capitais, outra coisa é o controle da taxa de juros, que são elementos altamente heterodoxos. O que o Milei está tentando fazer é levar o corpo da sociedade argentina até o limite daquilo que ela consegue suportar, para ver se ele consegue quebrar a inércia da inflação, que é essa capacidade de sustentação da inflação. O problema com essa medida é que ela tem um nível de tolerância social máximo. Chega uma hora que as pessoas começam a não aguentar mais. E aí, nesses últimos tempos, Paulo,
O Caputo, que é o ministro da Fazenda, né, ministro das Finanças argentino, veio trazer a ideia de simplesmente secar a emissão de moeda na Argentina. Algo similar ao que se tentou fazer em 82 nos Estados Unidos com o Paul Volcker e deu errado. Por um motivo muito simples, nenhum governo controla a quantidade de moeda de uma economia. Porque isso é o que a gente chama de uma quantidade endógena, ela depende do ritmo de negócios da economia, depende do que os bancos estão fazendo. Então o que você faz desde os anos 80? Você controla a taxa de juros e deixa a quantidade de moeda, a liquidez que está circulando pela economia variar de acordo com as necessidades da economia. Eles vão tentar isso de novo e tende a dar errado por um motivo muito simples. O que o governo argentino quer fazer? Usar os dólares em reserva para comprar os pesos das pessoas. A ideia é tentar elevar o valor do peso. Só que a taxa de câmbio na Argentina é controlada. Então, o câmbio oficial é 960, e aí existe um outro câmbio paralelo, que é o que as pessoas decidem no dia a dia, de acordo com a realidade das suas vidas, que está em 1.500. Então, essa disparidade só vai resolver com uma coisa, Paulo. Uma coisa apenas. Entrar dólares que estão sendo guardados pelos seus exportadores lá fora, que não estão repatriando esses dólares, e com uma medida clara do FMI de ajudar o país, dizendo aqui, ó, vai ter uma janela de liquidez para esse país, que vai permitir que o câmbio paralelo, né, o blue, ele caia para os patamares do câmbio oficial. Sem isso, não tem abertura da economia no sentido de remover os controles de capital, não vai haver a confiança que o Milei espera que os empresários tenham no país para jogar rios de dólares lá dentro para estabilizar a economia, e a gente vai continuar vivendo essa realidade parcial do neoliberalismo e do libertarianismo, que é manter uma economia simplesmente em inanição do ponto de vista fiscal, enquanto você tem um monte de controles ali ainda segurando a economia argentina. Então, esse resultado positivo que está aparecendo numa taxa de inflação que vem caindo e está gerando surtos de alegria por parte dos libertários, que aqui no Brasil já estão até pensando em ir lá para a Argentina, porque a inflação mensal lá já bateu 2%. Isso aí, na hora que o Milei começar a mexer nesses controles, tende a gerar um resultado completamente diferente, porque ainda tem muito controle na economia argentina. Então, no discurso, está bem, só que os mercados já começaram a perceber que esse resultado que ele está prevendo não tende a se sustentar. Quais são os resultados finais aqui que a gente tem visto? Né? Finais na minha fala, desculpa, não na economia argentina. Queda do PIB industrial, redução da atividade econômica, o FMI acabou recentemente de renovar as quedas da atividade econômica argentina para esse ano, quase 4%. A gente tem visto aumento da pobreza, basicamente somem uma série de tipos de comida da economia argentina. O povo não tem mais dinheiro para comprar. E tudo feito em cima do quê? Segurar salário de aposentados, segurar pagamento de universidade, ou seja, cortando gasto, que é fundamental para a economia argentina. E aí, desse jeito, qualquer um faz ajuste fiscal. A questão é saber, como a gente discutiu um tempo atrás aqui no programa, se isso melhora a qualidade de vida da população. E nitidamente não melhora. Porque é engraçado que tem uma coisa que as pessoas... Eu acho que é o imaginário popular. Né? Há 30 anos atrás, nós estamos falando de 1994, ano do Plano Real. A palavra imprimir dinheiro era literal, a frase. Por quê? Quando o governo aumentava a base monetária, ele imprimia dinheiro. Isso era de fato. O Banco Central, a Casa da Moeda, nada mais é do que uma impressora de dinheiro. Ela deixou de ter esse papel. Você expande a base monetária de um país hoje sem emitir uma moeda. Porque ninguém mais usa dinheiro. É dinheiro escritural. Quando o André fala, não tem como o governo controlar a emissão de moeda e a expansão da base monetária, gente, não existe mais esse tipo de controle. Sabe por quê? Quando a gente falou na semana passada da privatização da Sabesp, por que o concorrente foi tirado fora, por causa de uma cláusula sobre a qual ele não teria controle, e quem ganhou tem porque é um acionista só. E é lógico que aí teve toda a sacanagem da sua ex-diretora virar presidente da Sabesp e tal, que a gente já falou na semana passada. Mas o principal é que é o seguinte:
Todos os bancos brasileiros fazendo suas operações, Petrobras fazendo suas operações, Embraer fazendo suas operações, e fazendo, ou seja, quando eu falo operações, operações de câmbio, para lá e para cá. Nunca falta dinheiro. Porque é dinheiro de papel, é dinheiro imaginário, é dinheiro escritural. Ninguém fala assim, olha, não tem dólar no mercado. Ou então, ó, não tenho... Não tem, é tudo dinheiro escritural. A única coisa que não é o dólar. Eu tenho aquilo registrado que eu tenho, que também não é moeda. Não cabe num container. É escritural. Eu fiz lá, veio para cá. Moeda hoje é escritural. Essa história de falar de criar criptomoeda, moeda digital, a moeda tradicional já está ficando digital porque ela só existe no papel, ela só existe no número, ela só existe no teu extrato bancário. Quando o Milei faz o superávit em cima de não pagar as contas e acha e faz esse controle todo, o André deu um exemplo dos controles que eles têm lá, que estão jogando a inflação lá para baixo na base da amarração. Isso. Né? A gente vê de vez em quando no post, né? Faça amarração, traga o seu amor de volta. Tá? Normalmente as pessoas que acreditam nisso falam assim, o problema é que não dura muito, né? Tem que ficar renovando. Pois é, então o ideal é deixar o amor acontecer, não é? É a mesma coisa na economia. A gente assistiu esse filme, sabe quando? 1986, Plano Cruzado. Você congela preço, congela salário, congela tarifa, e sabe o que acontece quando você solta? Explode. Aconteceu de novo em 1998, bandas cambiais. Seguraram o dólar com as bandas cambiais de 94 a 98, principal âncora e preceito fundamental do Plano Real. Posso só fazer uma homenagem ao pedantismo dos economistas? O então presidente do Banco Central, Chico Lopes, falou, não, o problema é a banda diagonal endógena. Se você aí em casa entendeu o que é isso, parabéns, porque ninguém na época entendeu, né? E o resultado a gente viu logo na sequência que o Roberto vai falar. E aí, o que aconteceu com o dólar? Assim que o Fernando Henrique foi reeleito no seu segundo mandato, o dólar explodiu. Vocês esqueceram disso? Que ele passou de 1,80, 1,70 valorizou mais de 30%. Ele foi para quase 4. E aí ficou navegando entre 2,5, 3, 2,5, 3 durante 4 anos, aí depois veio o efeito Lula. Quando ele foi para 4 de novo. Aí depois o Lula baixou de novo. Porque a especulação é isso. A especulação você pode até prendê-la um tempo, mas você acaba soltando. E aí que nem preso quando sai na saidinha. É a mesma coisa. Só que é a saidinha da moeda. Então, eu acho engraçado que os bolsonaristas, eles são muito curiosos em relação a isso. Né? O cara vira herói. Por exemplo, eu estou vendo a hora que o Maduro vai virar herói dos bolsonaristas. Eles vão começar a usar a camiseta do Maduro. Sabe por quê? Porque ele começou a atacar o Lula. Porque ele tirou sarro do Lula, dizendo para o Lula tomar o chá de camomila. Agora, o sensacionalista... Vai vir um meme, nunca critiquei o Maduro. O sensacionalista foi sensacional quando colocou o seguinte, Maduro diz que o sistema eleitoral brasileiro também não foi auditado. E aí os bolsonaristas falam, tá vendo, até o Maduro é nosso. Então, a política fica usando esse tipo de argumento para justificar por que você é contra tudo de um governo, que essa polarização ridícula, vota contra tudo de um lado e a favor do outro, é tão ridículo porque que até os ídolos, ou os caras que determinam as regras do jogo, eles mudam. Uma hora aquele cara era um comunista, não, agora ele está do meu lado. Olhem o Weintraub, quem acompanha o Weintraub nas redes sociais, fica espantado. O cara estava sentado com o Tarcísio outro dia numa reunião de ministério. Agora ele chama o Tarcísio de Traicísio. E agora? Eu vou só adicionar algumas, vamos chamar bolas fora, que o Milei vem cometendo contra o povo argentino. O primeiro deles, primeira bola fora, foi brigar exatamente com o Fundo Monetário Internacional. Então ele foi brigar com um delegado chileno, se eu não me engano, que se encontra hoje no Departamento de Hemisfério Ocidental, e foi criticar o fundo por ter feito um arranjo ali em dívida, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas que na visão do Milei isso está atrapalhando tremendamente o controle da liquidez e o controle da dívida pública argentina. Só que o fundo tem 43 bilhões de dólares de dívida com a Argentina e esse ano deve renovar algo em torno de 9 bilhões de dólares.
Então não é inteligente brigar com o seu credor num ano em que você tem que renovar uma parte substancial da sua dívida com esse credor. O segundo ponto que é muito curioso, quando a gente fica observando assim, a dinâmica de redes sociais e essa excitação ideológica que vem com o Milei, é o fato de que ele continua, ainda assim, tentando, né, manter uma rédea presa ali com o Congresso. Ao que tudo indica, ele vai ter poderes extraordinários durante um tempo para tomar decisões na economia, e o pessoal está chamando isso de democracia. A gente está vivendo, é como se fosse ali uma miniatura de monarquia para que ele possa fazer medidas econômicas cujo efeito vão depender ainda de ter dólares na economia. Então ele consegue imprimir uma quantidade de efeito sobre a economia durante um tempo. Será que vai ser tempo suficiente para que os dólares voltem à economia se ele está brigando com o Fundo Monetário Internacional? Não me parece ser o caso, mas posso estar errado. Eu só acho que é muito arriscado jogar dessa maneira com o povo argentino. Agora, bem rapidamente, essa história de o governo tabelar, vamos dizer, o dólar em 960 pesos, né? Uhum. E o mercado se comportar com 1.500, lembra um pouco o dólar paralelo no Brasil e até uma expressão que não se pode mais usar, né? Que era o câmbio negro, né? Não, é o mesmo processo. Quando existe controle de preços e o mercado discorda desse controle, e nesse caso há motivos para discordar, porque não existem dólares suficientes, como eu falei, tem muito dólar fora da Argentina, as pessoas guardam dinheiro na forma de dólares porque elas não confiam no peso, porque é uma inflação muito grande, então a tendência é o mercado se dissociar daquilo que o câmbio oficial coloca. Esse câmbio paralelo é típico de economias que têm uma moeda doente. O Brasil teve isso por décadas, porque a nossa moeda estava doente. Agora, o Plano Real foi feito, Paulo, e a gente está comemorando 30 anos esse ano, porque 2 anos antes a gente renegociou a nossa dívida externa. E aí teve uma enxurrada de dólares aqui, você tem dólar, e eu nem vou dizer que foi suficiente, porque como o Roberto colocou aqui, em 98 teve, né, a crise cambial, 99, né, janeiro de 99, teve a crise cambial que levou a gente ao câmbio flutuante. A Argentina precisa de dólares. Se ela não tiver dólares, ela não faz isso. E ela não vai eliminar essa diferença com o câmbio paralelo com relação ao câmbio oficial. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que a Argentina está correta em não soltar o câmbio, que é o que o FMI vem exigindo dela. Porque se a Argentina soltar o câmbio agora sem ter dólares suficientes, qual vai ser o resultado? Um plano real ao contrário. Vai ser o que a gente viu em 99. O câmbio vai pular, vai empurrar todos os preços internos da Argentina para cima e a inflação volta. Então, o impasse do Milei é tentar gerar suficiente ortodoxia fiscalista a ponto de convencer os investidores estrangeiros a jogar esses dólares na economia argentina para que ele possa soltar os controles de capital, ou seja, permitir que os dólares entrem e saiam da Argentina como eles quiserem, algo que não ocorre ainda hoje. Só que para fazer isso ele precisa da confiança dos investidores estrangeiros. E o mercado não está mais comprando essa agenda. O Opinião para o intervalo rapidinho e volta já já. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed e o André Roncalha estão analisando as situações, principalmente da economia, com você. Uma dessas situações é a fragmentação ou uma nova crise do Mercosul em virtude de diferenças políticas entre a condução da Argentina e a condução do Brasil, que já eram conduções diferentes na época do Bolsonaro e do Fernandes, né? O Bolsonaro abandonou completamente o Mercosul, um erro dele, e o Mercosul continuou existindo, e o Brasil continuou fazendo parte dele, mesmo com o Bolsonaro fingindo que ele não existia. Então você nota claramente que existem, eu nunca me esqueço disso, eu participei de um congresso em Buenos Aires, e nós estamos falando aí de 1998, em que um argentino que estava palestrando nesse congresso, ele falou, existe o Mercosul das pessoas, que eles chamam de das gentes, o Mercosul das coisas, ou dos negócios, e o Mercosul dos estados.
O Mercosul dos Estados pode até não existir, o das pessoas e das coisas vai continuar existindo. Porque ele é um fato que não depende da idiotice do governante que estiver lá. Aí a gente olha para o Chile, que durante o governo Bolsonaro elegeu um cara de esquerda. E aí o governo Bolsonaro falou que ia romper relações com o Chile, que aquilo ia ser um problema, tal. O cara tentou mudar a Constituição 2 vezes, não conseguiu. E tá tudo bem. Porque tem uma hora que você tem que tocar a vida. E tá tocando a vida. O Chile não passou por convulsão. O cara que é de esquerda, mas ele não mandou desapropriar absolutamente nada. O Chile continua produzindo vinhos de padrão belíssimo em relação ao mundo todo. Continua sendo um lugar maravilhoso para o brasileiro ir, porque é muito bem tratado. Só argentino, que quando vai lá não é bem tratado, mas até tem uma certa razão. A mesma coisa acontecendo no Uruguai, a mesma coisa acontecendo no Paraguai, que continua vendendo produto falsificado e xing-ling para todo mundo, e sendo um grande exportador de soja, embora não plante nenhum quilo. Mas por que isso tudo continua igual? Porque não depende de quem está no poder. Negócios, dinheiro, não aceita desaforo. E é isso que está acontecendo, que acontece no Mercosul. Só que é o seguinte, não adianta o Milei vir abraçar o Bolsonaro num evento que não significa absolutamente nada do ponto de vista de relevância econômica ou política, e não ir na reunião do Mercosul, porque o Mercosul continua existindo e sem o Mercosul a Argentina afunda, mas de uma forma que não consegue mais respirar. É difícil acreditar que o segundo país da América do Sul, porque país não deixa de existir, país não quebra. Mas se pudesse, a Argentina ia ter que dar um pedaço de território para cada um. Quem sabe o Chile pegava de volta o que ele disse que a Argentina roubou lá no sul, na Patagônia. Mas não tem jeito. Mano. A Argentina sem o Mercosul morre, acaba, asfixiada. Então ele pode fazer o desaforo que ele quiser. O Mercosul continua existindo. E a Argentina continua dependendo dele. Como de resto, todos os países do Mercosul sabem que ele é ótimo. Que o Mercosul não é aquilo que poderia ser e jamais vai ser uma comunidade europeia. Até por causa do nível dos seus... É como achar que o futebol brasileiro pode ser igual ao futebol europeu. Não dá. É o nível dos países que estão nele. Mas para nós, está de bom tamanho e tem que continuar existindo. Isso pelo menos é o que eu entendo. Você concorda com isso, André? Concordo. Eu acho que a comunidade do Mercosul é muito importante e, como você falou, estabelecer esses laços comerciais com toda a região é fundamental, é uma fonte de renda e de sustentação da demanda importante que não deve, né, ser tratada da maneira como o Milei tem feito, principalmente ignorando. Eu acho que o jogo dele, no meu entendimento, foi algo infantil, que buscou fazer uma contestação que, do ponto de vista diplomático, tem o valor nulo, não mudou em nada e eu acho que acabou agravando a condição da Argentina dentro do Mercosul. Certamente é aquilo que a gente falou. O que ele está fazendo? Ele está jogando com o povo argentino, apostando na vitória do Donald Trump e com isso tentar fortalecer os laços da extrema-direita, né, nesse eixo aqui, América do Sul e Estados Unidos. Só que se der errado, ele vai ter deixado novamente a Argentina numa posição pior do ponto de vista comercial e regional do que ela estava antes. Agora, Roncalha, a gente percebe uma campanha até bem curiosa, com algumas tiradas bem engraçadas, tentando associar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a taxa, imposto, né? Que é alguma coisa que ninguém gosta, né? Mas tem dois aspectos aí. Primeiro, se estão preocupados assim com o Haddad, tem aquela história que ninguém chuta cachorro morto, né? Se estão mexendo com o Haddad, é porque as pessoas têm medo que ele se fortaleça para ser um herdeiro político do Lula, talvez já em 2026, né? E segundo, na década de 60, tinha a Jovem Guarda aqui no Brasil, e tinha um compositor chamado Carlos Imperial, que ele dizia assim, falem bem ou mal, mas falem de mim, né? Não, certamente, a gente não pode negar que quem está fazendo essa campanha é muito criativo. Eu acho que tem um elemento espontâneo aqui. Afinal, se esses gurus, né, esses coaches têm milhões de seguidores, é porque tem suficiente número de pessoas que não entendem a própria realidade econômica e defende esse tipo de coisa. Né? O típico pessoa que tem um palio e acha que a tributação de fortuna vai pegar nela. Né? Não é esse o caso.
só para deixar claro, mas existe um exército de pessoas disposta a reproduzir os anseios dos ricos. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Existe um incômodo muito grande com a agenda do Haddad, que é uma agenda de restauração da base tributária, e não é a restauração da base tributária em cima das pessoas de baixa renda. Não se trata de aumentar imposto, nenhum imposto novo foi criado, o que ocorreu foi a eliminação de isenções de impostos que já existiam e uma tentativa de deslocar a carga tributária dos mais pobres na direção dos mais ricos. Na verdade, houve a criação de uma nova taxa e é a partir daí que foi deflagrada a campanha, que é nos importados abaixo de 50 dólares. Então não foi criado, porque já existia tributação, é que havia isenção, né, até 50 dólares. Então é óbvio, a pessoa que só comprava coisa até 50 dólares, ela fala, olha, criaram um imposto em cima de mim. Não, mas ele já existia. E eles até modularam para não ser a tributação de 60%, como é para valores acima de 50 dólares. Agora, o ponto-chave é, quem está mobilizando isso, né, evidentemente, é o conjunto de pessoas que está se sentindo incomodada com essa agenda. E quem que são essas pessoas primordialmente? É quem está tendo, né, fundo exclusivo tributado. Se você não sabe o que é fundo exclusivo, então não é você. Quem está tendo conta offshore tributada, se você não sabe o que é isso, então também não é você. Grandes corporações que se tornaram grandes operadoras de créditos tributários em vez de vender produtos e produzir coisas, essas estão se sentindo incomodadas com isso. Então, a despeito de toda, né, e são engraçados os memes, a gente vê que isso aí serve exclusivamente para, primeiro, evitar o início da discussão da segunda fase da reforma tributária, que é a tributação da renda e do patrimônio, em que a gente tem 550 bilhões de reais anuais na forma de lucros e dividendos distribuídos que passam ao largo da Receita Federal, que não recebem 1% de tributação. A gente tem que discutir a tributação das empresas, a gente tem que discutir como que a gente vai redistribuir a carga tributária, a gente tem que discutir as deduções legais de gasto com saúde e educação privada no imposto de renda, que majoritariamente beneficiam o topo da distribuição. Então, como que nós vamos discutir isso e como nós vamos avançar, me parece ser, né, a tentativa dessa campanha. É desmoralizar o Haddad, diminuir a legitimidade social dele para bloquear essa campanha. Vai dar certo? No meu entendimento, não vai passar de um entretenimento e pode eventualmente minar a popularidade do governo Lula em 2026. Acho que esse risco é maior do que impedir a discussão da reforma tributária na sua segunda fase. Eu discordo dessa questão, porque eu já falei isso até para o próprio Ciro Gomes, quando ele participou do programa durante a campanha eleitoral, insistir nessa questão dos dividendos, André, porque na verdade ela vai surtir pouco efeito prático. Você vai ter pessoas jurídicas passando a substituir pessoas físicas na aquisição de patrimônio, então você vai ter menos distribuição de dividendos. Aí a gente está falando mais de o cara que é investidor da Bolsa. Esse recebe, não produz nada, mas o cara que tem faturamento pela sua própria empresa, ele já paga tributo ali. Uma das coisas que o Lula fez um comentário, e está absolutamente certo, e ninguém tem coragem de levar essa discussão para o Congresso Nacional, é a tributação de herança no Brasil. Isso. Porque quando você fala de dividendos, você está falando de fruto de trabalho, fruto de produção, fruto de lucro. E o Brasil tributa quem produz. Mas o Brasil é extremamente bondoso com quem herda, que não fez absolutamente nada para ter aquilo. Existem inventários que as pessoas não fazem ideias, que abordam 700, 800 milhões de reais. E são só 700, 800 milhões, tem um aqui em Santos nesse valor. E vai ter mais. Porque é valor venal. As aplicações financeiras é pelo valor real, mas os imóveis é pelo valor venal. Paga 4% de imposto. Aí você tem aqueles 3/4 herdeiros que ficam bilionários da noite para o dia. Alguns os pais tratavam com chicote e deixavam só usar, davam só mesadinha e não deixavam comprar, né? Porque não é assim. O filhinho de papai mimado é o da classe média, que quer estudar em colégio caro e tal. O milionário leva ferro e fogo. Antônio Emílio de Moraes uma vez falou isso. Paga 4% sobre o que ele recebe.
E o Lula fez esse comentário, nossa, a direita berrou. Sabe o que parece? E quando eu falo direita, eu estou falando de gente que ganha 2 mil por mês, 2.500 por mês, que se acha classe média. A direita berrou. Olha só, ele está querendo tributar a herança. Então, para pensar. Porque quando se fala de aumentar a tributação de herança, não é da casa do pobre. Porque hoje todo mundo paga 4%. O inventário de 700 milhões e o inventário de gente que é uma casa na Zona Noroeste, por exemplo, aqui em Santos. Ou na periferia de São Paulo. É de criar uma tarifa de isenção até um determinado limite, por exemplo, 150, 200, 250 mil reais, que não é muito não, é o valor de um imóvel popular. E a partir daí começar a tributar. E quando a gente está falando de uma herança de 500, 700 milhões, ela tem que pagar 27%, 30%. O dinheiro está vindo sem produção nenhuma. Eu acho isso muito mais justo do que tributar dividendo. Tem que tomar muito cuidado. Então, vamos aproveitar a oportunidade da discordância aqui e explorar um pouco. O que você está falando seria correto se a gente não fosse diminuir a tributação das empresas. Tá? Então, a segunda fase da reforma tributária, o que ela busca fazer? Deslocar a tributação. Exatamente pelo que você falou. O que a gente quer? Que as empresas retenham esses lucros para reinvestir, fazer crescer, expandir, aumentar market share, melhorar competitividade, melhorar a inovação, e aí quando ela repassar para o contribuinte, né, para o acionista, desculpa, esse acionista vai ser tributado ali na sua pessoa física. Por que isso é importante? Para a gente garantir isonomia. Hoje, a pessoa que ganha lucro e dividendo, ela não recebe nenhuma tributação. Ao passo que o trabalhador, pegando uma pessoa que ganha até 13 mil reais por mês, ela paga, né, algo em torno de 15% a 20% de imposto de renda. Então trata-se apenas de garantir isonomia, não precisa nem ser 27,5%, pode ser algo em torno de 10%, 15%, que isso já vai garantir aumento do investimento e vai melhorar também a redistribuição de renda. Agora, André, o que está por trás dessa discussão é que o dividendo pago pela empresa, na verdade, ele vem de uma receita que já pagou imposto, né? Não necessariamente, porque se a gente pega uma empresa que, por exemplo, está no regime do simples ou de lucro presumido, ela já está pagando menos imposto de renda. Essa ideia de que a empresa no Brasil paga 34% não é verdade. Já tem estudos mostrando, quando você tira as deduções dos diferentes regimes, paga algo em torno de 19%. Então, redistribuir a carga tributária para garantir maior produtividade das empresas e, ao mesmo tempo, diminuir a desigualdade é um caminho que parece interessante para o Brasil. É exatamente isso, Paulo. Mas eu sou contra justamente porque eu acho que existe a tributação e aí você poderia criar mecanismos para identificar se veio de uma microempresa optante do simples, aí você vai pagar. Se não veio, aí não, aí você não paga, ou você paga só 2% ou 3%. Eu acho que aí a gente tem que corrigir a injustiça. E justamente casar justamente com isso. Ou seja, ou eu diminuo a tributação das empresas, eu não acho que a reforma tributária vai aumentar imposto, pela discussão que está indo e pelo tipo de congresso, pelo tipo de congresso que a gente tem, e principalmente, você tem que mexer nessa questão de herança. Isso é muito mais eficiente do que grandes fortunas. Porque quando a Inglaterra taxou grande fortuna, todas as grandes bandas de rock foram embora para os Estados Unidos e foram morar lá. E para quem não sabe, o rock inglês sempre foi muito melhor que o rock americano. E então não tem efeito prático. Você desloca a capital. Você foge de onde vai tributar isso. Então, agora, quando você tributa herança, aí não tem jeito, meu amigo. Está lá, você tem que fazer o inventário. E como eu disse aqui, é a mesma coisa a questão do IPVA sobre helicóptero, lancha, jatinho. É injusto. O cara paga sobre um Palio, como você deu o exemplo, e o cara que tem um jatinho não paga. Ah, mas aí é leasing de uma companhia americana. Tá bom. Junto com a tributação do IPVA, cria a obrigatoriedade de ter que ter um registro no Brasil para poder voar aqui. Senão você pode ir embora e não vai ter mais o avião. E aí você faz a coisa com justiça. Chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, agradecendo as participações do André Roncalha, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, e um ótimo final de semana para você que você merece.